Eu sempre fui uma mulher reservada, daquelas que preferem o canto da sala, a voz baixa, o silêncio depois do almoço. Mas ninguém poderia imaginar que por trás da calmaria do meu olhar havia um segredo que me queimava por dentro como brasa escondida debaixo da cinza. O tipo de segredo que não se conta nem para o travesseiro. E eu sabia, uma hora alguém ia descobrir. O que eu não imaginava é que seria a pessoa mais improvável da minha vida, minha sogra. E o que ela viu não só mudou tudo, como quase destruiu minha família inteira. Mas antes de chegar nesse momento, você precisa entender quem eu sou. Meu nome é Aline, tenho 34 anos. Sou noiva do Daniel, um homem doce, paciente, que me acolheu quando eu já não acreditava mais em recomeços. A gente está junto há 2 anos e estamos planejando nos casar no fim do ano, numa cerimônia simples, aqui mesmo na nossa chácara, em Atibaia. Ele tem uma filha de outro casamento, a Sofia, de 9 anos. E por mais que no começo eu tivesse receio de como seria conviver com uma criança, ela me surpreendeu. Sofia é inteligente, observadora, carinhosa, mas também é desconfiada. Muito. E talvez por isso eu tenha aprendido a esconder tudo muito bem, porque o que eu fazia, eu não podia deixar que ela soubesse. Desde que viemos morar juntos, mantive uma rotina exemplar. Café da manhã na mesa, Sofia pronta para a escola, almoço feito no horário, janta leve com sopinha. Aos olhos de todos, eu era a futura madrasta perfeita. Mas havia uma parte de mim que ninguém conhecia. Uma parte que me fazia sair de casa escondida sempre que Sofia não estava. Esperava ela entrar na van da escola e 20 minutos depois, eu trancava a porta da cozinha, subia no carro e partia. Sem avisar ninguém, sem deixar rastros. E sempre voltava antes do almoço, disfarçada, com o cabelo preso, óculos escuros e o coração acelerado. Não era traição, não era crime, mas ainda assim, era algo que, se descoberto, me colocaria contra a parede, porque envolvia um passado que eu enterrei há quase uma década. Um passado que eu jurei nunca mais tocar, mas que de algum jeito voltou a me chamar. E eu fui. A primeira a desconfiar foi justamente a sogra, Dona Leonor, uma mulher de fala mansa, mas olhar afiado, daquelas que sorriem e observam tudo ao mesmo tempo. Ela nunca foi rude comigo, mas também nunca foi calorosa. Nos tratávamos com educação. Apenas isso. E foi justamente esse distanciamento que me fez baixar a guarda. Achei que ela não prestava atenção em mim, mas eu estava enganada. Foi numa segunda-feira, como tantas outras. Sofia foi para a escola, Daniel saiu para resolver umas coisas no trabalho e eu fiquei sozinha. Esperei uns 20 minutos. Coloquei meu casaco, tranquei a casa e saí. O sol ainda estava fraco e o ar tinha cheiro de terra molhada. Dirigi até o centro da cidade. Parei num estacionamento escondido, peguei a sacola no banco de trás e entrei a pé numa travessa discreta. E ali, naquele beco antigo entre 2 lojas de roupas fechadas, havia uma porta de ferro enferrujada. Eu bati 3 vezes. Esperei, a porta abriu e do lado de dentro, eu deixei de ser Aline. O que acontecia ali é algo que eu só vou te contar no próximo bloco. Mas antes disso, se você sentiu algo nesse começo de história, se algo aí dentro te fez lembrar de um segredo seu ou de alguém que você conhece, me conta aqui nos comentários. Esse canal é um espaço de histórias reais, de emoções profundas e de gente que sente de verdade. E se você quiser continuar acompanhando esse mistério, se inscreve, mas não por obrigação. Se inscreve porque aqui você vai encontrar histórias que falam direto com o coração. E se quiser, pode contar a sua também, porque a gente escuta. A porta se abriu com um rangido abafado. Do outro lado, um homem de rosto magro e barba grisalha me olhou com uma expressão neutra, como se me esperasse. Ele não disse nada, apenas se afastou para que eu entrasse. O cheiro de incenso misturado com umidade impregnava o ar. As paredes eram cobertas por panos coloridos, quadros antigos e prateleiras cheias de livros grossos, alguns empoeirados. Ao fundo, uma mesa com várias velas acesas e uma imagem de Santa Rita cercada por rosas vermelhas. Eu tirei o casaco, respirei fundo e me ajoelhei no tapete à frente da mesa. Era ali que meu passado encontrava meu presente. Aquele lugar que parecia escondido do mundo era um centro de orações. Não uma igreja, nem um templo conhecido. Era algo mais íntimo, mais secreto. Pertencia a uma mulher chamada Marilu, uma senhora que eu conhecia há muitos anos, quando ainda morava em Campinas.
Foi ela quem me acolheu no momento mais sombrio da minha vida, quando perdi tudo, quando fui acusada injustamente de algo que quase acabou com meu futuro. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E agora, tantos anos depois, eu estava de volta. Marilu não era curandeira, nem bruxa. Era só uma mulher com fé, muita fé, e um dom raro de enxergar além das palavras. Quando entrei na sala principal, ela já estava me esperando, sentada com os olhos fechados, como se já soubesse que eu viria. Usava um vestido azul escuro e um colar de contas que tilintava suavemente quando ela se movia. Ela não abriu os olhos. Apenas disse: "Ele está voltando, Aline, e você precisa estar pronta." Meu coração gelou. Eu sabia de quem ela falava. Dele, do homem que destruiu minha vida, que me perseguiu, que quase me levou à loucura. E que por anos eu acreditei que tinha sumido para sempre. Mas se Marilu estava dizendo aquilo, era porque algo estava prestes a acontecer. E pela primeira vez em anos, senti medo de verdade. Não por mim, mas por Sofia, por Daniel, pela vida nova que eu lutei tanto para construir. Você tem que contar a verdade para ele, Marilu continuou. A verdade liberta, mas também te protege. Não espere que o passado bata à sua porta primeiro. Eu queria, de verdade, contar tudo para o Daniel. Mas como dizer para o homem que eu amo que estive foragida, que assumi outro nome, que tive um filho, que não sobreviveu? Como olhar nos olhos da Sofia e contar que eu já fui acusada de um crime horrível, mesmo que fosse mentira, mesmo que eu tenha sido vítima de uma armação cruel? Como esperar que eles me entendam, se eu mesma ainda luto para aceitar o que vivi? Marilu me entregou um envelope marrom, selado com cera vermelha. Não abra aqui, espere o momento certo, mas saiba, ele já sabe onde te encontrar. E não está sozinho. Saí dali com o peito apertado, o envelope queimando em minha bolsa como se carregasse fogo. Entrei no carro, me troquei, prendi o cabelo e voltei para casa. Sofia ainda não tinha chegado da escola. Lavei o rosto, pus a mesa do almoço e tentei agir normalmente, mas por dentro eu já sabia. Aquela rotina que construí com tanto esforço estava prestes a ruir. E a primeira rachadura veio no dia seguinte. Era uma terça-feira. Sol alto, céu limpo, tudo parecia comum. Até que Daniel chegou do trabalho com o semblante carregado. Disse que precisava conversar. Nos sentamos na varanda. Sofia estava na escola, Dona Leonor no quarto. Minha mãe me falou que você anda saindo escondida, que toda vez que a Sofia vai para a escola você desaparece. E que ontem ela te seguiu e viu você entrando num beco com uma sacola na mão. Na hora, o sangue sumiu do meu rosto. Me senti nua, exposta, como se todo o esforço para esconder o passado tivesse sido em vão. Você tem algo para me contar, Aline? Ele não estava gritando, não estava acusando, mas aquilo doía mais do que qualquer grito. A decepção nos olhos dele era um espelho que eu não queria encarar. Pensei em mentir, em inventar algo, mas não consegui. Só disse: eu preciso que você confie em mim e que me dê mais um dia. Amanhã à noite eu te conto tudo. Ele não respondeu, apenas assentiu e entrou. Naquela noite, depois que todos dormiram, sentei no chão do banheiro com o envelope de Marilu nas mãos. Abri com cuidado. Dentro havia uma única foto, antiga, um homem de terno claro, parado na frente de uma escola. Era ele, o mesmo homem que quase acabou comigo. Atrás da foto, uma frase escrita com caligrafia firme: ele nunca te esqueceu. No dia seguinte, eu sairia pela última vez escondida, mas dessa vez não era para fugir, era para enfrentar. E se você está aqui comigo até agora, me escuta com carinho. Se você também já teve que esconder partes suas por medo de não ser compreendido, saiba que você não está sozinho. Às vezes, a gente se protege do mundo se calando, mas uma hora a verdade bate forte, e quando ela vem, não tem como segurar. Se essa história está mexendo com você, me conta aqui nos comentários. Esse espaço é feito para acolher, não para julgar. E se quiser seguir comigo até o fim, se inscreve no canal. Não porque é o que todo mundo faz, mas porque aqui a gente não finge, a gente sente. Naquela quarta-feira, o ar parecia mais denso, como se o próprio tempo se recusasse a seguir. Sofia foi para a escola sem perceber meu nervosismo. Daniel me olhou com desconfiança, mas não disse nada. Dona Leonor nem apareceu. Eu esperei, como sempre, os 20 minutos, mas dessa vez, ao sair de casa, não fui direto para o centro. Dirigi por estradas alternativas, olhando pelo retrovisor a cada curva. O coração acelerado
me fazia apertar o volante com força, como se aquilo fosse me proteger do que estava por vir. Quando estacionei, não era mais o mesmo lugar das outras vezes. Marilu havia mudado o ponto de encontro. Seguindo suas instruções, atravessei a rua. Dobrei 2 esquinas e entrei num estacionamento desativado. Lá, encostado numa das paredes cobertas de pichações, estava um carro cinza com os vidros escuros. A porta do passageiro estava entreaberta. E ali, com os joelhos tremendo, eu entrei. Do lado de dentro, um silêncio sepulcral. O motorista não olhou para mim, apenas estendeu a mão e disse com voz seca: celular, documentos, bolsa. Eu obedeci. Ele colocou tudo numa caixa de metal entre os bancos. E então partimos. Durante o trajeto, não trocamos uma única palavra. Tudo parecia um filme, um daqueles de perseguição, de fuga, de passado sombrio. Mas ali não havia roteiro. Era minha vida, minha verdade. E ela estava prestes a se reencontrar comigo, depois de quase 10 anos de distância. Chegamos a uma casa antiga, afastada da cidade, rodeada por árvores altas e muros cobertos de trepadeiras. O portão se abriu automaticamente. O carro entrou, paramos em frente à varanda. O motorista desceu e abriu minha porta. Eu desci devagar, sentindo o chão balançar, as pernas fracas, a respiração curta, até que a porta da casa se abriu. Ele estava lá, o mesmo olhar frio, os cabelos agora mais grisalhos, a postura ereta como se o tempo não tivesse tocado sua arrogância. Aquela presença me fez recuar meio passo, mas me mantive firme. Ele sorriu de canto. Um sorriso cínico, carregado de lembrança. Aline, ou devo dizer Mariana, meu nome de antes, o nome que carreguei até tudo desmoronar. Não importa como me chame, eu não vim pelo passado, vim para saber por que você voltou. Ele riu, um riso baixo, cruel. Você realmente achou que eu tinha esquecido? Que tudo aquilo ficaria enterrado? Você estragou meus planos, me expôs, fugiu, me deixou com a culpa e agora vive como se nada tivesse acontecido? A raiva subiu pelo meu corpo como fogo, mas eu me controlei. Olhei nos olhos dele e falei firme. Você me acusou de algo que não fiz, plantou provas, manipulou testemunhas, me usou, me destruiu e mesmo assim, eu reconstruí minha vida. Eu encontrei paz, amor, uma família. E você quer tirar isso de mim? Ele se aproximou devagar. Eu quero o que é meu. Fiquei em silêncio por um instante, tentando entender. Até que ele tirou um envelope do bolso e jogou sobre a mesa da varanda. Você não sabe de tudo, Mariana. E quando souber, talvez nem queira mais essa vidinha perfeita que construiu. Abriu o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia uma certidão de nascimento. Mas não era a minha, nem a da Sofia. Era de um menino. Nome: Samuel. Mãe: Mariana Ribeiro. Pai: não declarado. Senti as pernas cederem. Aquilo era impossível. Samuel morreu. Eu estive no hospital. Eu vi o corpo. Eu enterrei meu filho. Você está mentindo, sussurrei, quase sem voz. Ele se aproximou ainda mais e dessa vez falou com um tom quase piedoso. Ele está vivo e está comigo. Naquele instante, tudo desabou. O chão se abriu sob meus pés. O mundo girou. Meu filho. O filho que disseram ter morrido. O mesmo filho que tirei dos meus braços com uma explicação fria, dizendo que não resistiu ao parto. Ele estava vivo. E nas mãos do homem que tentou me destruir. Caí de joelhos. Chorei em silêncio. Chorei o luto roubado, a maternidade negada, a mentira que me obrigaram a aceitar. Por quê? Gritei. Por que você fez isso comigo? Ele me olhou com frieza. Porque ele é tudo que tenho. E porque eu sabia que se você soubesse a verdade, jamais me deixaria levá-lo. Fiquei ali, caída, sem forças para responder, até que o motorista se aproximou e me puxou pelo braço. Hora de ir, disse. Me colocaram de volta no carro e tudo o que pude fazer foi olhar para trás, vendo aquela casa desaparecer na distância, levando com ela a maior parte de mim. De volta ao estacionamento, me devolveram meus pertences. Nenhuma palavra, apenas um bilhete dentro da bolsa. Se abrir a boca, você nunca mais o vê. Voltei para casa com o rosto pálido e o corpo trêmulo. Sofia já estava na sala, assistindo TV. Daniel no quarto, provavelmente me esperando. E eu ali, fingindo normalidade, com o coração em pedaços. Mas agora eu sabia. O jogo tinha mudado e minha verdade estava apenas começando. Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu fiquei sentada no chão do banheiro, com os olhos fixos no nada, a luz apagada. Só o som do vento lá fora. Dentro de mim,
um turbilhão que não parava. Meu filho, Samuel, vivo e nas mãos do homem que destruiu minha vida. As peças começaram a se encaixar de um jeito cruel. Aquela falsa certidão de óbito, o velório às pressas, o caixão lacrado. Tudo fazia parte de uma farsa, de um plano sórdido para arrancar de mim a única coisa que ainda me dava sentido naquela época. Me olhei no espelho. Havia nos meus olhos uma dor que não reconhecia, uma mistura de saudade e raiva. Saudade de um filho que nunca pude conhecer. Raiva de ter acreditado que ele tinha morrido. Raiva de mim mesma por ter aceitado o luto sem questionar. Mas ali, naquela madrugada silenciosa, algo em mim mudou pela primeira vez. Não me senti frágil, me senti mãe. Uma mãe que faria qualquer coisa para proteger o que é seu. No dia seguinte, preparei o café como de costume. Sofia desceu com seus passinhos leves, os cabelos desgrenhados e o sorriso de quem ainda acredita no mundo. Olhei para ela com carinho e por dentro me prometi: ninguém vai tirar mais uma criança de mim, nunca mais. Daniel entrou na cozinha me observando. Ele ainda esperava por respostas. Eu sabia, mas como contar tudo? Como explicar 10 anos de silêncio em poucas palavras? Como admitir que eu não era quem eles pensavam? Mesmo assim, respirei fundo e chamei. Hoje à noite, depois que a Sofia dormir, eu vou te contar tudo e você decide se quer continuar comigo ou não. Ele apenas assentiu. Seus olhos estavam cheios de dúvidas, mas também de amor. Isso me deu forças. Passei o dia cuidando da casa com as mãos, mas com a cabeça distante. Relembrei tudo o que vivi. Minha juventude marcada por uma paixão tóxica. Um relacionamento que começou com promessas e terminou com manipulações, chantagens, violência psicológica. A gravidez que deveria ser o recomeço e virou meu castigo. O parto, o hospital, a notícia da morte, a fuga, meu nome manchado, minha história rasgada, meu coração despedaçado. À noite, esperei Sofia adormecer. Entrei no quarto, dei um beijo em sua testa e segurei sua mão por alguns segundos. Depois fui para a sala. Daniel me aguardava no sofá, a TV desligada, a casa em silêncio. Sentei ao lado dele, respirei fundo e comecei. Meu nome verdadeiro é Mariana. Fui acusada de um crime que não cometi. Acusada por alguém que dizia me amar. Quando engravidei, ele mudou. Se tornou violento, controlador. Eu tentei sair, mas ele me ameaçou. Disse que tiraria tudo de mim. E conseguiu. Quando Samuel nasceu, disseram que ele tinha morrido. Eu vi o caixão fechado, acreditei. Chorei por anos, até descobrir agora que foi tudo uma mentira. Daniel me olhava em silêncio, os olhos arregalados, as mãos trêmulas. Ele está vivo, Daniel. Meu filho está vivo. E está com ele. Ele abaixou a cabeça, respirou fundo e me perguntou: por que nunca me contou nada disso antes? Porque eu não sabia lidar, porque eu mesma acreditava que era melhor esquecer e porque quando te conheci, achei que finalmente teria paz. Ficamos ali, um tempo sem falar. O silêncio entre nós não era mais de distância, era de digestão. Ele processava tudo e eu deixava, porque era necessário. Não queria convencer, queria apenas ser ouvida. Depois de alguns minutos ele se levantou, me olhou com uma expressão que misturava dor e amor. Se ele está vivo, a gente vai trazê-lo de volta, juntos. Aquelas palavras me fizeram desabar. Chorei nos braços dele como nunca havia chorado. Não por fraqueza, mas por alívio. Pela primeira vez eu não estava sozinha. E foi nessa noite, com os olhos ainda inchados e o peito repleto de um novo tipo de esperança, que tomei minha decisão. Eu ia lutar, mas não como antes. Agora eu tinha aliados. Agora eu tinha uma família. E juntos, nós íamos recuperar o que era nosso por direito. O que eu não sabia era que minha sogra, Dona Leonor, tinha escutado tudo da porta do corredor. E no dia seguinte tomaria uma atitude que mudaria completamente o rumo da nossa história. No dia seguinte, o sol mal havia tocado a janela. E Dona Leonor já havia saído de casa. Não deixou bilhete, não avisou ninguém, apenas sumiu. Quando Daniel acordou e percebeu a ausência da mãe, tentou ligar, mas o celular estava desligado. Não era comum ela desaparecer assim. Mesmo com todas as suas desconfianças e jeito reservado, ela nunca nos deixava preocupados. Achei estranho, mas meu coração já sabia. Ela tinha ouvido tudo na noite anterior. A conversa, a revelação, a verdade que me despia. E talvez, depois de tanto tempo desconfiando de mim, ela finalmente tivesse algo que justificasse seu incômodo. Tentei manter a rotina. Preparei o café, cuidei da Sofia, coloquei a casa em ordem, mas a angústia martelava o fundo do meu estômago. Daniel, inquieto,
Não conseguia esconder o incômodo. Ele queria confiar em mim, eu sabia, mas Dona Leonor era a mãe dele. E por mais que ele não falasse, no fundo tinha medo do que ela poderia fazer com o que descobriu. E ele estava certo em ter esse medo, porque ela não só descobriu, como decidiu agir. Às 15h, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com a mão trêmula. Do outro lado, a voz de Dona Leonor, séria, direta, mas sem raiva. Aline, estou com ele. Meu coração parou por um segundo. Com quem? Com Samuel. Por um instante achei que fosse um trote, uma provocação, mas ela continuou. Fui até a casa daquele homem. Usei o nome do Daniel. Disse que queria conversar. Ele me deixou entrar. Eu fingi interesse, fiz perguntas. Ele confiou, me mostrou a casa. E foi aí que eu vi a foto, o quarto, as roupas, os desenhos. Ele existe. O menino está lá. Ele é seu filho. Senti um choro subir pela garganta, mas me forcei a conter. Você viu ele, Leonor? Não pessoalmente, mas ouvi a voz. Ele estava trancado num quarto. E ouvi ele chamar por alguém. Aline, ele tem o seu rosto. As pernas começaram a falhar. Encostei na parede da cozinha, tentando me manter em pé. Por que você está me contando isso? Porque eu vi nos seus olhos ontem, Aline. Pela primeira vez vi verdade. E vi dor. E percebi que eu nunca te enxerguei de verdade. Sempre te observei esperando que algo desse errado. Mas não imaginei que você já tivesse passado por algo tão cruel. Ela fez uma pausa. A respiração do outro lado da linha ficou pesada. Não sei se posso consertar o que te fiz, mas quero tentar. Quero te ajudar a trazer esse menino de volta. Sentei no chão, a cabeça girando. Dona Leonor, que por tanto tempo foi minha sombra crítica, agora era minha aliada. E não por obrigação, mas porque tinha visto com os próprios olhos o que o passado me fez. E porque talvez tenha se reconhecido em mim, uma mulher que também foi mãe, que também teve que proteger o que amava. Ele sai para trabalhar todos os dias às 9h. O menino fica com uma mulher, uma vizinha que parece ser cúmplice dele. Mas já descobri o nome dela. Estou investigando. A gente precisa agir logo, antes que ele perceba que estamos nos aproximando. Naquela noite, Dona Leonor não voltou para casa. Disse que ficaria hospedada numa pensão perto da casa do homem. Queria vigiar, fotografar, reunir provas. Queria ter certeza de tudo antes que planejássemos qualquer coisa. E por mais arriscado que fosse, eu concordei. Confiar nela era estranho, mas também era necessário. E era o único caminho que eu tinha. Daniel ficou dividido. Por um lado, queria proteger a mãe. Por outro, não queria interferir. Confiou que ela sabia o que estava fazendo. E eu comecei a reunir o pouco que ainda restava da Mariana dentro de mim. Aquela mulher que passou anos fugindo, que foi desacreditada, que chorou sozinha a perda de um filho que ainda vivia. Comecei a reorganizar meus pensamentos, minhas memórias. Voltei a reler antigas cartas, mensagens arquivadas, bilhetes rasgados. Tudo o que poderia me ajudar a entender como aquele homem havia armado tudo. Como ele conseguiu manter uma criança escondida por quase 10 anos sem deixar rastros. E foi nesse processo que encontrei algo que havia bloqueado da minha mente. Um bilhete, um único pedaço de papel escrito à mão, entregue por uma enfermeira no dia em que recebi a notícia da morte de Samuel. O bilhete dizia: ele vai viver, você não precisa saber onde, basta saber que está salvo. Na época, eu achei que era uma tentativa de consolo, uma metáfora espiritual, mas agora eu sabia. Era real, era um recado, um aviso de que havia algo maior por trás daquela mentira toda. Guardei o bilhete no bolso e fui para o quarto de Sofia. Ela dormia profundamente, o rosto tranquilo, a respiração suave. Olhei para ela e sussurrei baixinho: você vai ter um irmão, meu amor, e eu vou trazer ele para casa, nem que seja a última coisa que eu faça. A noite caiu pesada, carregada de silêncio e expectativa. O dia seguinte nos aguardava com promessas e perigos, mas eu já não tinha medo. Pela primeira vez em anos, eu sentia que havia um caminho, e nele eu não caminhava mais sozinha. Na manhã seguinte, o céu estava cinza, e o ar carregava um peso diferente. Havia algo na atmosfera que me fazia sentir que aquele dia marcaria uma mudança definitiva na minha vida. Daniel saiu cedo com Sofia para levá-la da escola e me deixou um bilhete simples na mesa. Estou com você até o fim. Guardei aquele papel no bolso como quem carrega um escudo no peito. Eu sabia que quando ele voltasse, nossas vidas não seriam mais as mesmas. Dona Leonor me mandou mensagem antes das 8. Dizia que o homem já havia saído de casa e a tal vizinha apareceu no portão, conversando ao celular
e entrando na casa com uma mochila nas costas. A criança, segundo ela, não havia sido vista, mas ela tinha certeza de que estava lá. Com cuidado, ela começou a fotografar tudo de longe, anotando horários, registrando o movimento, cada detalhe. Ela estava comprometida, mais do que eu imaginava. E ver aquela mulher que sempre me tratou com reserva, agora arriscando tudo por mim e por meu filho, despertava algo difícil de explicar. Era como se pela primeira vez ela visse além das aparências e me enxergasse como alguém real, com dores, com passado, com cicatrizes que não aparecem nas fotos de família. Enquanto ela fazia isso, eu entrei em contato com a advogada que havia me ajudado anos atrás, durante o processo que me destruiu. Ela se chamava Joana e, embora já estivesse aposentada, atendeu minha ligação com uma gentileza que me desarmou. Expliquei o que estava acontecendo e ela, com sua voz calma, me orientou a registrar imediatamente um boletim de ocorrência por possível sequestro e ocultação de menor, além de buscar um mandado judicial de busca e apreensão da criança. Mas alertou: sem provas consistentes, o processo poderia demorar. A justiça nem sempre anda no tempo da dor. Ainda assim, ela prometeu tentar agilizar tudo. Enviei as fotos que Dona Leonor havia feito, as imagens do quarto, os desenhos colados na parede, uma camiseta infantil no varal com o nome Samuel bordado na etiqueta. Tudo aquilo parecia tão surreal. Eu olhava para aquelas imagens e me perguntava como um pedaço do meu coração podia ter vivido tanto tempo longe de mim, como algo tão essencial, tão sagrado, foi arrancado com tanta frieza e, ao mesmo tempo, como ele ainda estava vivo, respirando, crescendo, sem nunca ter ouvido minha voz de mãe. Na hora do almoço, Daniel voltou com Sofia. Ela subiu para brincar com os brinquedos enquanto ele se aproximou de mim com os olhos tensos. Eu contei tudo o que havia acontecido desde cedo. Mostrei as fotos. Falei da conversa com a advogada. E ali na cozinha, nós dois decidimos que não íamos esperar mais. Se a justiça demorasse, iríamos buscar nosso filho com nossas próprias mãos. Era arriscado, era perigoso, mas era mais perigoso ainda deixá-lo lá por mais um dia. No fim da tarde, Dona Leonor ligou. A mulher saiu da casa e foi até a esquina buscar uma sacola com o entregador. Quando voltou, Samuel apareceu por alguns segundos na porta. Leonor chorava do outro lado da linha. Disse que ele tinha os meus olhos, que era como me ver criança de novo. Ela mal conseguia falar. Daniel pegou o telefone e disse que já estávamos a caminho. Fomos os três, eu, Daniel e Leonor. No carro, o silêncio dizia tudo, cada um mergulhado em suas emoções. Daniel, como o pai que acolheu um passado que não era dele. Dona Leonor, como a avó que conhecia o neto pela primeira vez. E eu, como mãe que cruzava a cidade para reescrever a própria história. As mãos tremiam no volante, a boca seca, o coração acelerado a ponto de quase sair pela garganta. Mas a certeza de que aquele era o momento certo me fazia seguir reta, firme, determinada. Ao nos aproximarmos da rua, paramos a algumas casas de distância. Observamos. Tudo estava silencioso. A vizinha não estava na frente. A casa parecia vazia, mas sabíamos que ele estava lá. Daniel ligou para um amigo da polícia pedindo que estivesse de prontidão. Não queríamos invadir, mas também não podíamos esperar mais. Então, Leonor olhou para mim e disse: ele está lá dentro, vai precisar de você. Ele pode até não entender agora, mas ele vai sentir. Vai saber quem você é. Eu desci do carro com o coração explodindo. Aproximei-me da porta devagar, cada passo ecoando como se o mundo todo estivesse em silêncio, só para me ouvir. Bati, nenhuma resposta. Bati de novo, escutei passos. A maçaneta girou. Ele abriu a porta. O tempo pareceu parar. Meus olhos encontraram os dele. E por um segundo tudo voltou. A dor, o medo, a raiva, mas também a força, a lembrança do que ele me tirou. E então, por trás dele, um menino apareceu. Cabelos castanhos, olhos grandes. Os meus olhos. Mamãe, a palavra foi sussurrada. Tudo. O corpo, a alma, a história. Era ele, meu filho, Samuel. E naquele instante, tudo ao meu redor desapareceu. Só restávamos nós dois, mãe e filho, frente a frente. Depois de quase 10 anos. E eu sabia, nada mais seria como antes. No instante em que ouvi aquela palavra sair da boca dele, mesmo que fosse apenas um sussurro,
Algo dentro de mim se quebrou, como se todas as dores guardadas, todas as noites em claro, todas as perguntas que ficaram sem resposta durante quase uma década, explodissem ao mesmo tempo dentro do meu peito. Eu não sabia se ele me reconhecia de verdade ou se aquela palavra era fruto da fantasia infantil de ver em mim alguma figura familiar, mas naquele momento nada disso importava. Era meu filho, vivo, em pé diante de mim e chamando por mim, Samuel, meu Samuel. O homem tentou impedir a aproximação. Colocou o braço à frente como se ainda tivesse algum controle sobre aquilo, mas Daniel já estava ali, ao meu lado, firme como uma rocha. Dona Leonor vinha logo atrás. Ninguém falou nada, mas todos sabíamos o que precisava acontecer. Eu me abaixei devagar, me ajoelhei no chão da varanda e estendi os braços. Samuel ficou parado por um segundo. Me olhou com aqueles olhos grandes e assustados. Parecia confuso, hesitante, mas então, como se o instinto mais puro o empurrasse, ele correu até mim, me abraçou com força, enterrou o rosto no meu ombro e chorou. Eu chorei também. Chorei como nunca havia chorado. Chorei pelo tempo perdido, pelos anos de silêncio, pela ausência forçada, pelo amor que nunca pôde ser vivido. Chorei por tudo o que esse abraço significava. Ele estava magro, mais do que deveria. Seu corpo pequeno parecia cansado, como se carregasse peso demais para alguém tão jovem. E quando ele murmurou, "Eu sonhava com você", eu desabei. Não sei quanto tempo ficamos ali, mas quando consegui olhar em volta, percebi que o homem não estava mais na porta. Tinha voltado para dentro. Estava com medo. Ele sabia que havia perdido o controle e que dessa vez eu não ia fugir. Entrei com Samuel no colo, protegida por Daniel e Leonor. A casa tinha cheiro de mofo e comida velha, os móveis cobertos de poeira, mas ali, no meio da sala, estavam as provas de que ele realmente viveu ali todo esse tempo. Cadernos, brinquedos quebrados, roupas pequenas penduradas em ganchos improvisados. Samuel me contou aos poucos, com aquela voz frágil, que a mulher que cuidava dele dizia que eu estava doente, que não podia vê-lo, que um dia voltaria, mas que era melhor ele não lembrar de mim. E mesmo assim, todas as noites, ele sonhava com uma mulher de olhos castanhos que o chamava com voz doce. Era eu. De alguma forma, nosso vínculo resistiu a tudo e aquilo me deu forças para continuar. O homem tentou justificar. Disse que me amava, que só fez aquilo para me proteger de mim mesma, que os médicos diziam que eu não tinha condição de criar um filho. Mentiras, desculpas, tentativas desesperadas de se manter no papel de vítima. Daniel gravou tudo, cada palavra, cada passo, e logo depois ligamos para a polícia. Em menos de uma hora, uma viatura estava na porta. Ele foi levado algemado. Não ofereceu resistência. Sabia que o fim tinha chegado e por mais que eu quisesse gritar, xingar, devolver cada dor que ele me causou, eu apenas fiquei em silêncio. Meu filho estava ao meu lado. Isso bastava. Nos dias seguintes, fomos bombardeados por processos, audiências, exames, laudos. Mas com a ajuda da advogada Joana e o apoio de Daniel e Leonor, tudo começou a se resolver. A justiça reconheceu o crime, os documentos falsificados, a certidão de óbito forjada. Samuel teve seu nome restaurado e eu, minha maternidade devolvida. Mas mais do que isso, nossa casa se transformou. Não era mais o lar de um casal tentando se entender. Agora, éramos uma família. Sofia, com seu jeitinho doce, acolheu Samuel como se ele sempre tivesse estado ali. E ele, mesmo com todas as marcas, começou a sorrir, começou a brincar, começou a ser criança. E cada risada dele era como uma oração sendo atendida. Dona Leonor, agora completamente diferente da mulher que me olhava com desconfiança no passado, se tornou avó em tempo integral. Cuidava, levava para a escola, fazia bolo, contava histórias. Ela mesma me disse, num desses dias tranquilos na varanda, que tudo aquilo a fez reencontrar uma parte dela que havia se perdido com os anos e que hoje ela enxergava em mim a filha que nunca teve. Choramos juntas, pela primeira vez, não como sogra e nora, mas como duas mulheres que passaram pela dor e escolheram se reerguer. Um dia, já com tudo calmo, sentei com Samuel na beira do lago que fica atrás de casa. Ele me perguntou se eu tinha medo de que tudo aquilo pudesse acontecer de novo. Eu olhei para ele, segurei sua mão e respondi com firmeza que não,
porque agora ele não estava mais sozinho, e nem eu, porque agora tínhamos um ao outro e um lar onde a verdade não precisava mais se esconder. Se você acompanhou essa história até aqui, eu só posso te agradecer, de verdade, porque essa história é de muitas formas parecida com a sua, com a de tanta gente que também foi ferida, silenciada, esquecida, mas ela também é uma história de volta, de amor que resiste, de perdão que transforma. E se ela tocou você, se fez sentido aí dentro, me conta, compartilhe a sua história comigo. Esse canal não é só para contar o que já passou, mas para curar o que ainda vive. Se quiser seguir com a gente, se inscreve. Aqui, a gente sente junto, porque ninguém merece viver sua dor em silêncio. O tempo passou com uma calma quase sagrada. Depois da tempestade, veio aquela brisa suave de recomeço, como se o universo tivesse, enfim, nos devolvido o direito de viver em paz. Samuel foi se acostumando com a nova casa, com os novos horários, com os cheiros, com os rostos. No começo, ainda acordava assustado, chamando por aquela mulher que o criava, como se ela ainda tivesse algum domínio sobre ele. Mas aos poucos, foi entendendo que aquilo que ele chamava de lar nunca foi, de fato, um lar de verdade. Aqui, ele tinha colo, tinha espaço para errar, brincar, chorar, ser ouvido. Aqui ele tinha uma mãe, uma irmã, um pai de coração, uma avó que o mimava com bolo de milho e histórias de infância. Eu observava tudo com uma mistura de gratidão e medo. Gratidão por finalmente ter meu filho nos braços e medo de que tudo aquilo pudesse escorrer pelos meus dedos. Era como se eu ainda não acreditasse por completo que a dor tinha acabado. Às vezes, à noite, eu levantava da cama só para ir até o quarto de Samuel e confirmar que ele ainda estava lá, que era real, que não era fruto da minha saudade. Tocava sua mão, ajeitava a coberta, ficava ouvindo sua respiração e voltava para o quarto tentando guardar aquele som dentro do peito. Sofia foi o grande milagre silencioso de toda essa história. Ela, que poderia ter sentido ciúmes, rejeição, medo de perder o espaço, foi quem mais acolheu Samuel com o coração aberto. Perguntava sobre os brinquedos dele, mostrava os dela, oferecia o lugar ao lado na hora do desenho. E quando Samuel teve um pesadelo e chorou no meio da madrugada, foi ela quem levantou primeiro. Foi ela quem sentou na cama dele, pegou sua mão e disse: "Você não está sozinho, a gente é irmão agora." Eu ouvi isso da porta e chorei baixinho, encostada na parede, tentando entender como crianças tão pequenas podiam ter gestos tão grandiosos. Ali, naquela cena, entendi que o amor não se ensina com palavras, se vive, se mostra com o exemplo. E o que Daniel construiu com Sofia, e agora comigo e com Samuel, era exatamente isso. Amor sem ruído, sem exigência, sem condição. Daniel, meu companheiro, meu abrigo, ele foi a ponte entre o passado que eu temia e o futuro que eu queria construir. Nunca me cobrou nada. Nunca me fez sentir menos por carregar uma história tão pesada. Ao contrário, ele me lembrava todos os dias que eu era forte, que eu sobrevivi, que eu merecia ser feliz. E mesmo com toda a dor, mesmo tendo passado por coisas que poucas pessoas entenderiam, eu conseguia respirar fundo e acreditar que sim, a felicidade era possível. Dona Leonor, que um dia me olhou com olhos de julgamento, agora era quem me abraçava com mais ternura. Nos domingos fazia questão de reunir todos para o almoço, colocava a mesa no quintal, preparava suas receitas antigas e insistia para que Samuel ajudasse a montar os pratos. Dizia que era para ele se sentir parte, mas ele já era parte de tudo, parte de nós. Um dia, enquanto lavávamos a louça juntas, ela parou por um momento, secou as mãos e me disse: "Aline, você me ensinou a olhar com o coração. Me perdoa por ter demorado tanto." Eu segurei sua mão e respondi com a voz embargada: "Obrigada por não ter desistido de mim." E naquele instante, deixamos de ser sogra e nora. Passamos a ser duas mulheres que tinham encontrado redenção uma na outra. Com o passar das semanas, o processo judicial foi concluído. O homem que sequestrou Samuel foi condenado. E mesmo com todos os recursos que tentou, não conseguiu reverter a sentença. A justiça, pela primeira vez, fez seu papel. Samuel teve seu nome restituído. E eu, a guarda definitiva. Mas mais do que isso, o que se restabeleceu foi algo que papel nenhum conseguiria nomear: a dignidade de uma mãe, o direito de um filho, a força de uma família. No aniversário de Samuel,
Fizemos uma pequena festa em casa, nada grandioso. Só a gente, alguns amigos próximos, bolo de chocolate e balões azuis na varanda. Mas naquele dia, ao ver Samuel apagar as velinhas, eu compreendi que minha história não era mais sobre dor, era sobre cura. E que talvez tudo o que vivi, toda a injustiça, toda a perda, toda a humilhação, tivesse me trazido até esse momento não como castigo, mas como renascimento. Porque às vezes a vida quebra a gente inteira só para mostrar que é possível se reconstruir. Porque às vezes o que a gente perde é só o caminho para encontrar algo muito maior. E eu encontrei no olhar do meu filho, na mão da minha filha, no abraço do meu companheiro, encontrei nas lágrimas da minha sogra, nos sorrisos da vizinhança, no silêncio da madrugada, em que finalmente consegui dormir em paz. Com o tempo, comecei a perceber que cicatrizes não significam fraqueza, mas lembranças daquilo que fomos fortes o suficiente para sobreviver. E eu sobrevivi a tudo. A dor de ter meu filho arrancado, ao peso da mentira, ao abandono de um sistema que deveria ter me protegido. E agora, vivendo meus dias com Samuel e Sofia correndo pelo quintal, ouvindo suas gargalhadas ecoarem pela casa, eu entendo que o que me sustentou esse tempo todo foi o amor que resistiu mesmo sem poder ser vivido, o amor que persistiu mesmo quando tudo parecia perdido, o amor de mãe. Samuel tinha dificuldades em certas coisas, pesadelos ainda o visitavam de tempos em tempos, às vezes ele tinha medo de ficar sozinho, até mesmo para ir ao banheiro. E tudo bem, eu entendi que o que ele viveu deixou marcas, que ele foi machucado em lugares que não se veem, mas também entendi que amor é paciência, é repetição, é estar ali todos os dias para garantir que ele saiba que agora está seguro, que não precisa se defender do mundo, que ele pode ser só uma criança. E aos poucos, ele foi acreditando. Quando acordava assustado, ao invés de se encolher, ele chamava meu nome. Quando tinha uma dúvida, ao invés de se calar, ele perguntava. Ele entendeu que agora tinha voz, que agora tinha alguém. Sofia também amadureceu, sem perder a doçura. Passou a proteger o irmão com uma naturalidade que me emocionava. Na escola, o defendia de provocações. Em casa, dividia até os brinquedos preferidos. Um dia, vi ela ensinando Samuel a escrever o próprio nome com paciência e carinho. Fiquei observando da porta. Os dois sentados no chão da sala, cercados de lápis de cor, cadernos e desenhos. Samuel segurava o lápis com esforço, a letra ainda tremida. Sofia sorria e dizia: "Você consegue. Vai devagar." Naquele momento eu entendi que não importa de onde a gente vem. O que importa é o que a gente constrói. E ali, entre rabiscos e silêncios quebrados, uma nova infância estava sendo construída. Daniel também passou a sorrir mais. Mesmo com as responsabilidades, com o cansaço do trabalho, com os desafios do dia a dia, ele nunca deixou de chegar em casa, com um beijo na testa e um olhar de quem diz: "Estou aqui." Ele se tornou mais do que o homem que me acolheu. Se tornou a figura paterna que Samuel nunca teve. Não por obrigação, mas por amor. Amor genuíno. E esse amor se mostrou nos gestos simples, nas partidas de futebol no quintal, nos desenhos juntos depois do jantar, nas histórias inventadas na hora de dormir. Um dia, Samuel o chamou de pai e Daniel respondeu com os olhos marejados: "É uma honra, filho." Nada mais precisou ser dito. Era o início de um novo capítulo. Um capítulo escrito com verdade. Dona Leonor, por sua vez, virou a guardiã dos nossos sábados. Toda semana, sem falhar, preparava um lanche especial para as crianças, colocava as cadeiras na varanda e sentava para contar histórias. Histórias da sua infância, da vida simples na roça, de como ela também teve que lutar para criar os filhos sozinha depois que o marido se foi. Em uma dessas tardes, enquanto falava sobre o passado, ela olhou para mim e disse: "Aline, se eu tivesse conhecido sua história antes, teria te amado desde o começo." Eu me emocionei, segurei sua mão e entendi que perdão também se constrói com gestos, que o amor pode nascer mesmo onde antes havia distância. A vida não voltou a ser como antes. E ainda bem, porque agora ela era melhor, era real, era construída com base na verdade e não na aparência. Não precisávamos mais fingir felicidade. Nós a vivíamos, com todas as imperfeições, com todas as memórias difíceis, com todas as incertezas. E mesmo quando as lembranças ruins voltavam, a diferença era que agora havia colo, havia abraço, havia voz para dizer:
Estou aqui. Você não está mais sozinho. Certa noite, Samuel me perguntou se ele ainda teria que ir embora de novo. Me ajoelhei na frente dele, segurei seu rosto com as 2 mãos e respondi com a voz firme, mas cheia de ternura. Nunca mais. Aqui é seu lar. Aqui é onde você pertence. Ele me abraçou forte. Ficamos assim por um tempo, em silêncio. Porque tem amor que não precisa de muitas palavras. Basta estar, basta sentir. Hoje, olho para trás e vejo cada dor como uma parte da estrada que me trouxe até aqui. Não desejo a ninguém o que vivi, mas agradeço por ter sobrevivido, porque isso me fez quem eu sou. Uma mulher que não desistiu, uma mãe que resistiu, uma pessoa que aprendeu com o tempo que as histórias mais dolorosas também podem se tornar as mais bonitas quando são acolhidas com amor. E se você está aqui comigo, lendo até agora, eu quero te agradecer, de verdade. Porque essa história não é só minha, é de todas as pessoas que já foram silenciadas, desacreditadas, rejeitadas. É de quem foi forte mesmo quando não tinha mais força. E se ela tocou você, se te lembrou de alguém, se despertou alguma lembrança, me conta nos comentários. Esse canal é mais do que um lugar de histórias. É um abrigo, um ponto de encontro, um espaço onde você pode ser quem é, sem medo. Se quiser continuar caminhando com a gente, se inscreve. Porque aqui a gente não julga, a gente sente. E sentir junto transforma tudo.